Salve, salve. Seguinte, na última aula a gente fechou o conteúdo, né, falando sobre soma e produto das raízes. E para não deixar essa ponta solta, né, como se eu só tivesse mostrado isso para vocês, eu vou voltar num conceito um pouco mais importante, que eu vou generalizar as raízes de um polinômio, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui o modo mais... Vou tentar colocar numa ordem crescente, tá, do que aparece. Então, olha só, vamos mostrar primeiramente a teoria da decomposição, que nada mais é do que a fatoração, tá? Vou pegar um polinômio qualquer aqui, ó, de grau n, e vou fatorar ele. Como é que a gente fatorava ele? Bom, a gente colocava o coeficiente dominante em evidência e colocava x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos xn. Lembrando que x1, x2, xn são as raízes. Maravilha? Então, acho que isso aqui é tranquilo, porque a gente aplicava isso aqui também na equação de segundo grau. Então, vocês já têm um conhecimento sobre isso. Mas a gente vai fazer exercício disso aqui no decorrer da aula. Qual outra coisa boa da gente guardar para resolver exercício? Se a soma de todos os coeficientes de um polinômio é igual a zero, x igual a 1 é a raiz do polinômio. Bom, dei um exemplo aqui para ficar um pouco mais concreto para vocês. Olha só, tá vendo esse polinômio aqui? Vou somar os coeficientes, ó. 2 mais 5 menos 10 mais 3. Ó. 2 mais 5, 7, menos 10 menos 3 mais 3, 0. Então, x igual a 1 é a raiz. Quer provar mais um pouco? Ué, substitui 1 aqui nesse polinômio. Ó. 2 elevado a 1 ao cubo, 2. 5 elevado a 1 ao quadrado, 5. Menos 10 vezes 1, 10. Mais 3, 0. Viu que deu para perceber? Que então, quando eu posso, ao invés de eu procurar a raiz, eu posso já somar os polinômios e ver se x1 já é a raiz. Isso ajuda em algumas situações para a gente fazer e não perder tempo. Principalmente porque a gente está no terceiro ano, né? Agora, a gente tem também o teorema das raízes complexas. Nas últimas aulas online que eu falei para vocês, eu dei esse exemplo, né? Que todo polinômio que possui raiz complexa, o seu conjugado também é a raiz desse polinômio. Bom, olha só, eu tenho um polinômio qualquer aqui, aí uma das raízes é 3 menos 5i. A outra, obrigatoriamente, tem que ser o conjugado. Lembrando que o conjugado é quando eu tenho a parte imaginária com o sinal trocado, certo? Então é só trocar o sinal da parte imaginária. Aí eu posso dar um exemplo aqui num polinômio de grau 3. E aí eu falei que x1 é 3, x2 é 5i. Obrigatoriamente, a terceira raiz vai ter que ser o conjugado. Então, o conjugado de 5i menos 5i. Maravilha? Então, acho que isso aqui é bem tranquilo. A gente vai fazer exercícios e a gente vai tocar nesse assunto também. E aí, para a gente fechar, agora eu vou mostrar para você o conceito de pesquisa de raízes racionais. Bom, o próprio nome já diz, eu vou fazer uma pesquisa. Então, eu vou analisar as possíveis raízes racionais de um polinômio, certo? Então, tem um polinômio aqui qualquer e ele admite raízes reais se elas estiverem na forma de fração. Que fração? Essa aqui, tá? P dividido por Q. Com P e Q pertencente aos inteiros e Q diferente de zero. Obviamente, porque não tem divisão por zero. E aí, o que é o P e o que é o Q? Olha só, o P são os divisores do A0. O A0 é o termo independente. E o Q são os divisores de AN, que é o coeficiente dominante. Ah, não lembro disso, estou com dúvida, como é que eu faço? Bom, vou mostrar para vocês aqui, que é o fato que eu vou dar exemplo. Nada melhor do que eu colocar um exemplo. Então, olha só. Vamos para a página 61, exercício 2. Tá vendo esse polinômio aqui? Ele pede para a gente definir as possíveis raízes racionais desse polinômio. Então, olha só, eu tenho que procurar os possíveis valores de P e Q e depois efetuar as divisões entre eles. Então, olha só, o P são os divisores de quem? Do A0. Quais são os divisores de menos 6? Bom, lembre que entre o positivo e tanto o negativo. Então, ó, o mais 1 e o menos 1 divide 6, o mais 2 e o menos 2 divide 6, o mais 3 e o menos 3 divide 6, e o mais 6, o mais ou menos 6 divide o 6, certo? Então, esses são os divisores de menos 6. E o que são os divisores do coeficiente dominante? Quais são os divisores de 2? Mais ou menos 1 e mais ou menos 2, certo? Agora eu vou armar todas as possíveis divisões para eu conseguir achar as possíveis raízes racionais. Lembrando que o quê? Às vezes eu posso ter essas possíveis raízes racionais e não dar nenhuma. Tá? Lembrando que isso é uma pesquisa. Eu estou chutando, tá? Então, olha só. Vamos fazer aqui primeiro. Ó. Mais 1 dividido por mais 1. Mais 1 menos 1 dividido por menos 1. Daqui, certo? E aí a gente vai fazendo todas essas divisões. Então, ó,
mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 2 dá mais ou menos meio. Mais ou menos 2 dividido por mais ou menos 1, mais ou menos 2. E assim vai. Quando for repetir, por exemplo, ó, mais ou menos 2 com mais ou menos 2 vai dar mais ou menos 1. Então, não preciso repetir. Vamos para o 3, ó. Mais ou menos 3 dividido por mais ou menos 1, mais ou menos 3. Mais ou menos 3 dividido por mais ou menos 2 vai dar mais ou menos 3 sobre 2. E, por fim, mais ou menos 6 dividido por mais ou menos 1 vai dar mais ou menos 6. Quanto que é mais ou menos 6 dividido por mais ou menos 2? Vai dar mais ou menos 3, que já é repetido, eu não preciso ficar repetindo. Então, essas são as possíveis raízes racionais. Você viu que dá um pouco de trabalho? Então, às vezes esse método é interessante, às vezes não. Então, vou mostrar alguns outros métodos que ajudam a gente a achar as possíveis raízes, tanto racionais quanto complexas. Vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui junto. Página 61, exercício 1, letra C. Ele pediu as raízes do polinômio aqui. Então, olha só. X ao cubo mais 3x quadrado menos 4x menos 6 igual a zero. Então, olha só. As possíveis raízes, já fiz aqui meio que direto para a gente não perder muito tempo. Então, olha só. São os possíveis divisores disso aqui, dividido pelos possíveis divisores desse aqui, certo? Então, olha só. Por que eu já fiz direto? Porque aqui o Q é 1. Então, obviamente, só os divisores vão ser mais ou menos 1. Então, eu só preciso achar os divisores do menos 6. Então, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Que são os divisores do 6. Então, essas são as possíveis raízes racionais. Por que que o x igual a 1 não convém? Lembrando, lá no começo da matéria, que o quê? A somatória dos coeficientes, se for igual a zero, x igual a 1. Dá zero aqui, ó. 1 mais 3, 4. Menos 4, 0. Menos 6, menos 6. Então, x1 a gente já tem certeza que não vai entrar. Aí, como é que a gente vai descobrir? Eu não tenho mais informação nenhuma, não consigo faturar isso aqui de uma forma que seja útil, que seja usual pra gente. O que a gente tem que fazer? Bom, é triste, mas a gente tem que chutar. Tá? Então, por isso que eu coloquei, nem coloquei chute, eu coloquei testando. Aí, a gente já sabe que o 1 não dá, por análise. Então, a gente tenta o menos 1. E, por sorte, o menos 1 dá. Se a gente substituir aqui, ó, menos 1 ao cubo, dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, vai dar 3, certo? Aí, menos com menos mais aqui vai dar 4, então 3 mais 4, 7, menos 1, 6, com menos 6, 0. Então, o menos 1 dá. Isso aqui é teste. Então, aí o que eu vou usar aqui? Agora eu vou usar Briogo-Fini. Por quê? Porque daí, quando eu for usar Briogo-Fini, o meu quociente também vai ser uma parte da minha raiz. Então, olha só, usando Briogo-Fini, como é que eu usava isso da aula passada? Raiz fica aqui, copia o dominante aqui, e aí o que a gente faz? Multiplica e depois soma. 1 vezes menos 1, mais 3, 2. E assim continua. 2 vezes menos 2, mais menos 4, menos 6. E menos 6 menos 1 dá 6. Menos 6, 0. Viu? Então, isso é prova que é raiz porque é divisível. Então, deu tudo certinho. E aí, como que é o polinômio rebaixado aqui? Seria x² mais 2x menos 6 igual a zero. Agora eu tenho uma equação de segundo grau. Aí eu aplicando Bhaskara, eu vou aqui ter as minhas possíveis duas raízes. Por azar, né? O delta não deu exato, mas não quer dizer que não esteja correto. Eu deixei assim, e esse exercício ainda dá para fatorar isso aqui um pouquinho a mais. Tá? Então você ainda tem que ter um pouco mais de álgebra aí na sua mente. Ó, por quê? Vai ficar menos 2, mais ou menos. O raiz de 28 é fatorável em 2 raiz de 7, dividido por 2. Aí eu posso colocar o 2 em evidência aqui, tá? E cortar com o 2 de baixo. Então vai ficar menos 1, mais ou menos raiz de 7. Então essas são as raízes. Ó, quais são as raízes? Menos 1, que a gente achou aqui. E menos 1 menos raiz de 7, menos 1 mais raiz de 7. Essas são as três raízes. Por que são três raízes? Um polinômio de terceiro grau, certo? Agora, vamos fazer
Mais um aqui, agora de um modo um pouco mais interessante e um pouco trabalhoso, certo? E agora a gente vai usar um outro conceito que a gente acabou de falar um pouco anteriormente. Olha só, ele quer saber as raízes deste polinômio aqui, sabendo que uma delas é 2i. Então, olha só, como que eu vou usar isso aqui? Isso aqui é uma raiz complexa, certo? Então, obrigatoriamente, quando eu tenho uma raiz complexa, o conjugado aparece. Ó, então, eu já tenho uma de graça. E aí? Ah, chuta aí. Bom, a gente pode tentar chutar, mas antes da gente chutar, vamos somar os coeficientes aqui e ver se a raiz dá 1. Vamos lá, 1 mais 1, 2, mais 4, 6, mais 4, 10. Então, não zerou. Se não zerou, x3 não vai ser 1, certo? Então, olha só. Vou tentar aqui mostrar um método que dá pra gente tentar resolver isso aqui. Vamos pelo método da decomposição, certo? Por que eu vou usar o método da decomposição? A gente vai fazendo e eu vou mostrando, ó. O método da decomposição, eu vou fatorar isso aqui. Como é que eu fatoro? Ponho aqui o coeficiente dominante aqui em evidência e faço x1, x menos x1, x menos x2, vezes x menos x3. Por que eu usei da decomposição? Porque eu já tenho duas raízes de graça, então só preciso achar a terceira. E aí, o que acontece? Vamos colocar as raízes aqui dentro, ó. Certo? E aí, sobrou esse aqui. Esse aqui é o x menos x3. Eu vou achar o x menos x3 fazendo o quê? Fazendo a prova real dessa fatoração. Quer dizer o quê? Se eu fizer aqui essa multiplicação e depois passar dividindo, eu vou descobrir exatamente a minha terceira raiz. Tá? Aí, você vai, faz aqui o chuveirinho. Aí você vai fazendo. Vai fazendo, ó. X vezes x quadrado. X mais 2i, x2i, menos 2i, vezes x, menos 2i. Aí você chega e para assim, opa, você está fazendo. Aí você percebe que é o produto da diferença pela soma. Isso aqui é um produto notável. E o que é o produto da soma pela diferença? É uma diferença de quadrados. Então, podia muito bem pular toda essa etapa e fazer o quê? X ao quadrado menos 2i ao quadrado. Quanto que é 2i ao quadrado? Menos 4. Menos da forma menos com menos, mais. Então, vai ficar x ao quadrado mais 4 vezes o x menos 3, que é igual ao polinômio lá de cima. E o que exatamente o que eu fiz aqui? Eu estou fazendo uma equação, tá? Eu quero descobrir a terceira raiz. Eu vou pegar isso aqui e vou passar dividindo. Então, vai ter uma divisão de polinômio aqui, ó. X ao cubo mais x ao quadrado mais 4x mais 4, dividido por isso aqui, que eu acabei de achar. E aí, qual o método mais interessante de eu tentar descobrir essa divisão aqui, para achar o x menos x3? Método da chave. Então, agora a gente vai aplicar o método da chave, que a gente já recapitulou na aula passada. Então, vamos lá. X ao cubo mais x quadrado, mais 4x mais 4, dividido por x quadrado, mais 4. O que a gente faz no método da chave? Divide o da ponta pelo da ponta. Quanto que dá x ao cubo dividido por x quadrado? X. E aí, sempre o da ponta com o sinal trocado. Mais com mais, vai ficar menos aqui. X vezes 4, 4x. Maravilha? Sempre vai cancelar o da ponta. Cancelei aqui. Aí, esse 4x vai cancelar com esse menos 4x aqui. E o que sobrou? Sobrou x ao quadrado mais 4. E aí, eu vou fazer de novo o da ponta com o da ponta. Quanto dá x quadrado? Dividido por x quadrado, 1. Sempre o da ponta com o sinal trocado. Mais com mais vai ficar menos. Aí, eu vou cancelar os da ponta. 4 menos 4, 0. Então, o que vai acontecer? Ó, esse é o quociente. Quer dizer que x mais 1 é igual a x menos x3. Aí eu igualo, corto aqui e vai ficar menos x3 igual a 1. Troco o sinal, x3 igual a menos 1. Logo, eu achei as três raízes do meu polinômio. É trabalhoso? É. Foi o que eu disse nas aulas anteriores para vocês. É uma matéria que não aparece tanto, mas quando ela aparece, ela é predominante para você acertar e saber todas essas regras. Então, o que eu achei interessante falar para vocês são exatamente os primeiros teoremas, que são as teorias. A teoria da decomposição, eu fatoro o polinômio. Lembrando, sempre para facilitar, né? Porque no vestibular são exercícios de teste, então não demora tanto. Tanto que essas questões são dissertativas. Lembrando que a soma dos coeficientes, se for nula, a raiz é 1 obrigatoriamente. E das raízes complexas, que quando eu tenho uma raiz complexa, uma outra obrigatoriamente é o conjugado.
A questão da pesquisa de raízes racionais é uma coisa um pouco mais mecânica. Ajuda de vez em quando, mas nem sempre. Tem exercícios que eu vou passar para vocês em aula que você vai ver que isso aqui ajuda bastante, que vai rápido. Porque às vezes ele pede um número positivo, pede um número fracionário, ou ele dá alguma dica no exercício, certo? Então a gente vai discutir isso aqui mais na aula online e fechamos o trimestre com polinômios e damos aquela respirada, certo?